É bem difícil de acreditar, né? Mas aquele processador super potente, que roda os jogos mais pesados no computador, começa a vida como areia. Sim, areia mesmo. Transformar um punhado de areia num chip que faz bilhões de cálculos por segundo é um dos processos mais complexos e, sinceramente, mais incríveis que existem. Vamos mergulhar nessa jornada. Para a gente começar, vamos dar um zoom no produto final só para ter uma ideia da escala absurda do que estamos falando. É tipo um universo inteiro, só que em miniatura. Um mundo microscópico que desafia a nossa imaginação. Olha só esse número: 26 bilhões. Um único processador moderno pode ter 26 bilhões de transistores. Pensa neles como se fossem interruptores minúsculos que ligam e desligam numa velocidade alucinante para fazer tudo funcionar. Bilhões. E a distância entre cada um desses bilhões de interruptores, apenas 57 nanômetros. É uma medida que a gente nem consegue visualizar direito, mas é essa proximidade que dá aos chips modernos a velocidade e o poder que eles têm. Para colocar isso em perspectiva, um único grãozinho de poeira, daqueles que a gente nem enxerga direito, é 1000 vezes maior que um transistor. Para esses componentes, uma partícula de poeira é literalmente uma montanha bloqueando o caminho. Então, como é que se constrói esse universo microscópico? Bom, tudo começa com um tipo bem específico de areia. Vamos ver como esse processo maluco se desenrola. E não é qualquer areia não. Não estamos falando da areia da praia não, de jeito nenhum. A matéria-prima precisa ter uma concentração altíssima de dióxido de silício, que é o mineral que dá origem ao silício, a base de toda a eletrônica que a gente conhece hoje. Essa areia especial passa por uma purificação extrema, aquecida a mais de 1400 graus Celsius. O silício puro é então derretido e resfriado muito, mas muito lentamente. Isso forma um cilindro de cristal único, perfeito, chamado de lingote. E essa perfeição toda é essencial, porque qualquer defeitinho na estrutura atômica poderia estragar tudo. Esse lingote de cristal perfeito é então fatiado com uma precisão de outro mundo, em discos super finos e polidos. Esses são os wafers, a tela em branco onde centenas de processadores vão ser construídos, todos de uma vez. Com a nossa tela em branco pronta, o wafer, agora a gente precisa de um ambiente bom, mais limpo do que praticamente qualquer outro lugar na Terra. É aqui que os circuitos começam a ser impressos. Essas são as famosas salas limpas. E só para ter uma ideia, uma sala de cirurgia, que a gente pensa que é super limpa, né? Tem umas 10.000 partículas de poeira por metro cúbico. Uma sala limpa para fazer chips tem menos de 10. É um ambiente 1000 vezes mais puro. E toda essa obsessão com a limpeza é vital. Como a gente viu, uma única partícula de poeira pode simplesmente destruir um chip inteiro. É por isso que os trabalhadores usam aqueles trajes que cobrem o corpo todo e nem maquiagem pode usar lá dentro. O coração de todo esse processo de fabricação se chama fotolitografia. O nome é complicado, mas a ideia é basicamente uma impressão fotográfica, só que numa escala nanométrica, usando luz para desenhar os circuitos no wafer. Funciona mais ou menos assim: o wafer é coberto com uma substância química sensível à luz. Aí, a luz passa por uma máscara com o desenho do circuito e queima esse padrão no wafer. Depois, um banho químico revela o desenho, que é gravado no silício. E o mais doido é que esse processo se repete dezenas e dezenas de vezes para construir toda a estrutura tridimensional do chip. E não é uma luzinha qualquer. É a chamada luz ultravioleta extrema, ou EUV. E o jeito que ela é gerada, cara, é coisa de ficção científica. Um laser super potente atinge uma gotícula de estanho e a aquece a uma temperatura mais alta que a da superfície do Sol, só para criar a luz com o comprimento de onda exato que eles precisam. Com os padrões dos circuitos todos gravados, o próximo passo é fazer o silício bom funcionar como um cérebro de computador. Vamos ver como isso acontece. Isso é feito com um processo chamado dopagem. Basicamente, o wafer é bombardeado com íons para alterar as propriedades elétricas de algumas partes específicas do silício. É isso que transforma o silício puro num semicondutor. Essa dopagem precisa que permite criar os transistores. São eles que, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo, controlam o fluxo de eletricidade e fazem todos os cálculos acontecerem. Finalmente, é preciso conectar tudo isso. Uma rede super complexa de fios de cobre microscópicos é construída em cima dos transistores. São mais de 20 camadas de interconexões que ligam todos os bilhões de componentes, quase como o sistema nervoso para esse cérebro de silício. Depois de uma jornada de 3 meses e até 1000 etapas diferentes, os processadores no wafer estão completos.
Mas agora eles enfrentam o maior de todos os testes para provar que funcionam. Primeiro, cada chip individual no wafer passa por um teste elétrico. Depois, o wafer é cortado com uma precisão de um diamante, separando cada um. E aí, um por um, eles passam por uma bateria final de testes de desempenho super rigorosos. E é aqui que acontece o binning. Os chips que saem perfeitos, com o desempenho máximo, viram os modelos mais caros, como um Core 9. Aqueles que são bons, mas não perfeitos, viram um Core 5. E os que funcionam mais com velocidades mais baixas são vendidos como um Core 3. O mais curioso é que todos eles nasceram no mesmo wafer. Depois de tudo isso, a jornada de um grão de areia até o coração de um computador finalmente está completa. É um feito da engenharia moderna que beira o inacreditável. É incrível pensar que todo esse esforço monumental, essa precisão atômica, acontece só para a gente poder jogar, trabalhar, criar. É o poder invisível que está por trás de quase tudo que a gente faz hoje em dia. A complexidade por trás dessa pecinha de silício é uma verdadeira maravilha. E isso nos faz pensar. Se esse é o nível de engenharia que define a tecnologia de hoje, o que será que vem por aí? O que vai definir o amanhã?